Olá a todos, me chamo Marina e agora eu estarei dando continuidade ao capítulo 12 do tópico 12.2.2.1 do livro Nosso Futuro Comum. Esse tópico já começa falando que fortalecer a ajuda financeira é muito importante, é de extrema importância para a sobrevivência do meio ambiente. E que essa ajuda financeira, grande parte dela deveria ser destinada a ONGs e grupos de ajuda comunitária, porque esses, por incrível que pareça, são de ajudas mais eficazes do que governos de grandes estados e países em desenvolvimento. E falando em fortalecer, foi aí que a ONU criou em 1972 a PNUMA, que significa Programa da ONU, das Nações Unidas, para o meio ambiente. Ela é o principal órgão responsável por cuidar do meio ambiente. Cabe à PNUMA amenizar os danos causados ao meio ambiente, coletando dados e informações para que assim seja um trabalho mais eficiente e eficaz para salvar, o meio ambiente. Infelizmente, a PNUMA não consegue trabalhar sozinha, ela precisa de recursos. O livro se passa em 1985 e a autora diz que nos últimos 10 anos relacionados àquela época foram destinados 10 milhões anuais, ou seja, 10 milhões para o ano todo, para a PNUMA trabalhar. Mas, infelizmente, é um valor muito baixo, levando em consideração toda a responsabilidade que ela tem. A PNUMA ela é apontada como a principal proposta responsável por cuidar do meio ambiente na ONU. Lembrando que a PNUMA ela é um órgão criado pela ONU para cuidar e manter o meio ambiente. Dando continuidade à PNUMA, infelizmente, ela é um órgão que não consegue trabalhar sozinho, Ela precisa de apoio dos países, principalmente dos países em desenvolvimento, que eles estão mais aptos a ajudar sobre a causa do meio ambiente, Foi destinado 10 milhões anuais para ela trabalhar, isso em 1900. Enfim, a PNUMA ela tem uma média salarial anual para ela trabalhar, que se encaixa ali nos 30 milhões, fica por volta dos 30 milhões anuais. Infelizmente, mesmo que pareça um valor muito grande, para todos os problemas que o meio ambiente se encontra críticos, e por tudo que a PNUMA desenvolve, este valor é muito baixo. O livro também destaca que o livro que foi escrito em 1985, também destaca que mesmo que se tenha um conhecimento de mundo do que é de 10 anos atrás, relacionado àquela época, isso ainda não seria o suficiente, um conhecimento de mundo muito mais amplo do que há 10 anos atrás, isso ainda não seria suficiente para a gente resolver completamente o problema do meio ambiente, Precisariam de muitos mais dados serem coletados e da ajuda dos países desenvolvidos, principalmente. A autora também cita que a PNUMA não consegue trabalhar sozinha, como eu já mencionei, e cabe o futuro do meio ambiente, está nas mãos das ONGs se juntarem aos jovens que têm uma consciência melhor, para trabalhar essa questão de tratar do meio ambiente. Um ponto muito importante também que a autora fala é que os governos eles precisam andar junto com as ONGs, eles precisam apoiar as ONGs, porque, como eu falei anteriormente, ONGs e grupos comunitários são de muita mais valia do que os próprios governos em si dos países. Os governos deveriam ficar responsáveis por criar soluções para fortalecer as ONGs, para que assim elas possam ter mais autonomia no cuidado do meio ambiente.
Fazendo um apanhado geral de tudo que eu falei, nessa pequena parte do capítulo 12, que é do 12.2.2.1 até o 12.2.5.1, ele fala, primeiro, que infelizmente os governos eles não se importam com o meio ambiente porque eles não disponibilizam recursos, né, o suficiente para a gente cuidar e tratar do meio ambiente da forma que deveria ser. Até tem grupos e apoios que a ONU criou, como a PNUMA, que é uma organização, né? Tem organizações como a ONU criou, que tem a PNUMA, entre outras. Só que essas em si não conseguem trabalhar sozinhas. Elas precisam de ajuda essa que o governo não dá. E que mesmo que se a gente fizesse tudo certo, hoje em dia, não seria o suficiente. Porque se naquela época não seria o suficiente, imagina com o conhecimento que a gente tem hoje, com os recursos que a gente tem hoje, mas também não seria o suficiente, né? O governo, infelizmente, todos os governos, principalmente dos países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, eles também entram nessa, mas principalmente os países desenvolvidos, eles negligenciam muito essa parte do meio ambiente, né? A gente tem vários problemas como a camada de ozônio, o desflorestamento, a queimada, problema de poluição marinha. E isso afeta não só o meio ambiente, mas a gente.